Uma multidão enorme de zumbis estava perseguindo 3 homens. Eles estavam rosnando indo atrás dos vivos. Um dos sobreviventes só consegue virar a cabeça para olhar com muito medo enquanto continuava tentando escapar, já que o espaço entre as casas é terrivelmente estreito, e os zumbis ensanguentados só aumentam a cada segundo, gritando cada vez mais. Uma mão podre estava prestes a pegar ele. Estava faltando um dedo e ele estava doido querendo escapar. Mas ele alcançou a sua jaqueta de couro tentando puxar ele, mas o homem vira de uma forma abrupta, acertando instantaneamente o zumbi no braço, empurrando ele para longe dele com um grande tapa. A multidão atrás não diminui por um segundo, e só aumenta. Um dos zumbis parece estar com uma raiva normal, abrindo a boca com vários dentes pontiagudos. Ele rosnou bem alto em direção aos vivos. O pessoal fica olhando pra ele com um olhar de puro medo, e grita se perguntando por que esse jogo é tão realista. Mas imediatamente um homem com uma jaqueta de chefe o agarra pela sua camiseta gritando que ele deveria parar de ficar olhando e apenas correr, e isso deixou ele ainda mais chocado, mas ele não discutiu. Depois de um certo tempo, os 3 se esforçaram para correr para uma garagem fechada. Parece que os zumbis gradualmente começaram a ficar atrás deles. A porta de dentro se abre com um estrondo alto com o chute do cozinheiro. As pessoas fecham a porta imediatamente e seguram ela com todas as suas forças. Eles não perceberam que ali tem um homem morto escondido. Depois de conseguir segurar a porta, eles começaram a tentar se acalmar um pouco. Eles estavam mais tranquilos. Enquanto o empresário ainda estava pressionando a porta, o outro homem ainda estava ofegante e encharcado de suor. Ele abriu o que parece ser um holograma semelhante ao mapa, e informa seus companheiros que não há zumbis aqui e não vale a pena atrair eles. De qualquer maneira, nesse mapa sua posição é marcada com uma seta branca, e os zumbis com pontos vermelhos, que se espalharam pelo território mais próximo. Enquanto os 3 estavam conversando e olhando pelo mapa deles, o corpo que antes estava completamente imóvel, de repente contrai os dedos como se estivesse voltando à vida. Um círculo estava girando sobre ele, enquanto o sistema informa que o download de informações foi concluído. O corpo imediatamente começa a tremer como se estivesse tendo convulsões, e um chiado escapa pela sua boca. O grupo de sobreviventes reage na hora e se viram de medo, gritando sem entender que tipo de som era o que o cadáver estava fazendo. Ele se levantou com as pernas bambas e caminha na direção deles. O cozinheiro diz que o sistema era podre porque estava falando que aqui não tinha zumbis, e tem um agora na frente deles. O cara da jaqueta de couro percebe que eles encontraram um bug no lançamento, e fala que o jogo era chato. Os zumbis de cabelos roxos continuam brilhando com seus olhos vermelhos, fazendo alguns sons aparentemente tentando falar com eles, mas sem sucesso. Congelando de medo, os 3 continuam olhando para ele e uma janela de status azul aparece na frente deles. Lin Yang, cuja raça era apenas um zumbi comum e todas as outras características permanecem em termos de fome, saúde e força. E lá tava muito a desejar. Com um olhar mórbido, ele olha para tudo isso e ele entrou no jogo. Ali, apareceu uma notificação inesperada para o jogador. Por favor, leve em consideração que você está passando pela missão principal. Você não pode sair até que a missão seja concluída. Ele completou que o Lin não pode sair do jogo e se pergunta que tipo de missão é essa. Não para por aí, porque os 3 caras com um olhar sanguinário estavam prestes a atacar ele. O Lin só tem tempo de pensar que ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo. O empresário ataca ele com uma faca. Ele grita porque eles estavam atacando ele e diz que era melhor eles sentarem e conversarem sobre isso, mas só o que sai da sua boca é um chiado. Enquanto eles continuam batendo nele, o homem da jaqueta de couro ordena que ele cale a boca completamente, e o Jean é distraído dos ataques assim que algo toca e a janela azul se abre de novo. Ali estava dizendo que a missão final é descobrir a verdade sobre o surto do vírus e parar ele. O cara imediatamente agarra seu cabelo, se perguntando quanto tempo a missão final vai durar, e ele estava preso logo no começo do jogo. O cara da jaqueta pede pra todos eles pararem, porque os zumbis não sabiam geralmente que eles precisavam proteger a sua cabeça. O Lin ficou com um sorriso no rosto e os olhos cheios de lágrimas, porque eles finalmente perceberam que ele não era um zumbi como os outros. Mas aos olhos das pessoas vivas, ele parece um monstro por completo. O empresário com a faca diz que se ele entendeu corretamente as coisas, esse zumbi pode ser um monstro de elite e o sistema dele simplesmente não o detecta. Então, com um movimento brusco, ele perfura a garganta cortando a artéria carótida dele, que imediatamente começa a jogar sangue e o próprio Lin fica surpreso com isso. O cara da jaqueta de couro imediatamente relata que há um monte de objetos de valor em monstros de elite. Então eles agora vão matar zumbis e ficar ricos. Essa frase literalmente se tornou um sinal para que os ataques das pessoas comecem de novo. O Lin se cobre com as mãos tentando se proteger. Ele é apenas um zumbi comum. Nos seus pensamentos, ele tem que literalmente implorar para eles pararem porque dói. Mas na verdade ele nota que ele não sente nada. Isso significa que outros como ele não têm sentimentos. Então uma janela azul aparece na frente dele, e é relatado que a sensação de dor é entorpecida, e as sensações de lesões corporais são enfraquecidas. Ele só morrerá se ele for gravemente ferido na cabeça. Não é de admirar que seus ataques tenham sido ineficazes, ele tem mais 2 habilidades desse tipo.
Acontece que os zumbis também têm suas vantagens e imediatamente a lâmina da faca que o feriu é cravada na sua perna, o distraindo enquanto ele estava lendo. O Lin imediatamente fica muito bravo e cerra os dentes. Se ele não revidar agora, então esses sobreviventes definitivamente vão cruzar todos os limites. Ele solta um rosnado alto, fazendo com que os sobreviventes pulem para trás e corram para a porta. O homem da jaqueta de couro grita que foi tão alto que os zumbis lá fora com certeza vão ouvir, e o empresário fala para eles correrem, senão eles não iriam conseguir escapar. O Lin imediatamente sorri com toda sinceridade e pede para eles não saírem, porque por fora ele parece um zumbi, mas por dentro ele ainda tem pensamentos. Mas a porta imediatamente se fecha e o rastro do trio de sobreviventes desaparece. Agora, uma janela vermelha aparece na frente do Lin. Esse é um aviso que diz que o jogador deve levar em consideração que seu nível de fome atingiu 50%. Quando o nível estiver abaixo de 25%, ele perderá a consciência até que ele pegue presas suficientes para encher sua fome e aumentar o nível para 40%. Quando ele atingir os 40% de novo, aí o controle do corpo vai voltar. O zumbi entra em pânico segurando sua cabeça. Se ele não comer, ele começaria a perder a consciência. Ele se pergunta que tipo de configuração estúpida é essa, porque ele tem que ser um zumbi. Mas ele imediatamente melhora quando ele percebe que pode ver suas características de novo. Ele tem até 10 Power Points, e tais jogos é difícil para um jogador simples, mas seria bom se ele não caísse no papel de um zumbi na hora de escolher o tipo de atividade. Então ele imediatamente tem uma memória de uma multidão em frente a um prédio, no qual estava escrito Zombie World. Do lado, ele observa um jovem perfeitamente normal. Ele estava notando que tinham muitas pessoas aqui. Ele estava chateado, pensando que ele só poderia assistir os outros jogarem. Então, é melhor ele ir embora. Mas imediatamente um homem com roupas escuras corre até ele, o derrubando. E é por isso que ele só tem tempo de murmurar um pedido de desculpas antes de colidir com outra pessoa. O estranho literalmente enfia uma caixa com um disco e um capacete nas suas mãos, mandando ele levar embora daqui. O Lin olha pra caixa, esse é o Zombie World. Assim que ele levanta a cabeça, ele percebe que o estranho homem simplesmente desapareceu do seu campo de visão, como se já tivesse evaporado. Na sua casa, ele começa o jogo. Ele colocou o capacete e começou a sentir algo estranho. Era um vírus que atingiu algo e por algum motivo o próprio Lin começou a se sentir tonto naquele momento. E agora na realidade, o homem morto suspira baixinho, alcançando a porta. Ele estava achando tão estúpido jogar esse jogo, mas vale a pena encontrar comida primeiro. Mas imediatamente a porta é aberta por zumbis, cujas bocas estão todas cobertas de sangue e restos de carne e roupas de alguém. O Lin imediatamente cobre seus próprios lábios com a palma da mão, olhando para tudo isso em estado de choque. Aqueles caras foram todos comidos vivos, mas os monstros ainda não vão recuar. Eles começaram a avançar lentamente, enquanto o Lin fica de costas em algum tipo de hack, gritando para eles se aproximarem e olharem direito para ele, porque ele é exatamente um zumbi igual a eles, não uma pessoa. Infelizmente, os mortos-vivos apenas rosnam e se movem em sua direção, estendendo suas mãos podres e se amontoando na sala. Quando a porta se trancar, ele estará tão morto quanto os três caras. O Lin percebe que ele teria que lutar, então ele soca o rosto de um dos zumbis, com toda sua estupidez, fazendo com que a podridão caia no chão antes que ele olhe pra cima e perceba que na frente dele, todos aqueles zumbis estavam rosnando alto e fazendo grunhidos indo em sua direção, abrindo suas bocas nojentas. Mas acontece que eles não queriam atacar o cara, mas sim o zumbi que caiu. Eles imediatamente se apoiaram nele e começaram a devorá-lo. Enquanto isso, o Lin estava em choque, mas seus instintos de autodefesa agiram mais rápido, porque imediatamente ele saiu correndo pela passagem aberta. Ele corre para o mais longe possível, o mais rápido que ele consegue. Ele acha os zumbis muito realistas e nojentos. Conforme ele avança, ele consegue tropeçar em cima de um prédio enorme com a placa de supermercado, o que faz ele correr imediatamente para dentro. Com o tempo, haverá cada vez menos pessoas e a capacidade de combate só aumentará. Quando isso acontecer, os zumbis morrerão de fome, portanto, eles atacarão a sua própria espécie. Após ele comer todo o lanche dos produtos que ele pegou no supermercado, ele acha que são necessários 10 pontos para o desenvolvimento. Ele deve melhorar a qualidade, mas como se ganha experiência? Os novos jogadores da raça humana podem compartilhar informações, e ele sendo um zumbi, vai ter que descobrir tudo sozinho. Se ele não completar a missão, ele não vai conseguir sair do jogo. Imediatamente, o estômago do Lin começa a roncar, e a voz de alguém começa a resmungar. Carne, fome, muita fome. Imediatamente outro aviso aparece para que ele preste atenção ao fato de que seu nível de fome agora é de 30%. Quando o nível de fome cair para 25%, ele perderá a consciência. Até que ele pegue presas o suficientes para satisfazer sua fome, o nível continuará diminuindo. O Lin agarra sua cabeça em pânico, babando sem parar. O que está acontecendo? Ele comeu tanto e isso não teve nenhum efeito? O sistema interrompe todos os seus pensamentos, informando ele de que ele só pode comer carne para satisfazer a sua fome. Ele pergunta onde que ele pode encontrar. Então ele logo olha para o lado quando uma voz desconhecida sussurra para ele ir até lá. A visão através das paredes mostram a ele as silhuetas de zumbis, enquanto aquela voz repete: carne, carne,
fome. Segurando a sua cabeça, ele literalmente se força para sair dali. Ele não entende do porquê esse jogo é tão estranho e tão realista. Ele conclui que ele precisa encontrar alguém sozinho, caso contrário, será muito perigoso. Mas então a voz ressoa cada vez mais alto, gritando: carne, carne, carne. Ele parece estar enlouquecendo completamente. Saindo de trás de algumas prateleiras, ainda segurando a cabeça, ele se depara com uma silhueta completamente única e corcunda. Babando cada vez mais, ele imediatamente percebe com um olhar entusiasmado que ele precisa ser devorado. O Lin instantaneamente corre para fora de seu pequeno esconderijo, correndo em direção ao morto-vivo, esticando as palmas das suas mãos. E assim que ele corre para mais perto, ele imediatamente agarra o homem e morde o ombro, arrancando parte da carne com o tecido da camisa. Mas o zumbi imediatamente se vira para ele, fixando no jogador com seus olhos ainda fazendo sons incompreensíveis. Nesse momento, o zumbi agarra seu cotovelo e morde seu antebraço. O Lin imediatamente ordena que ele pare, e então dá um golpe bem na cabeça dele. Mas todas as falanges e outros ossos parecem apenas rachar e quebrar por dentro com apenas um único golpe. O morto-vivo arranca a carne dele e nesse momento o Lin consegue pular para trás. Ele segura a ferida e pensa que tudo isso é muito estranho, mas vendo na janela azul, ele percebe que ele tem 15 pontos de força e apenas um nível de destreza. Já que ele não é capaz de lidar com ele, então a única saída é correr. Ele imediatamente foge, mas em algum momento ele se vira para olhar para trás e congela por um momento. Então, como esperado, com a agilidade de nível 1, ele corre muito mais lento do que ele. O oponente mal está se arrastando em sua direção, o que faz um grande sorriso aparecer no seu rosto. O Lin se vira para ele completamente para zoar ele um pouco, mas nada muda o fato dele precisar comer. Então, depois de algum tempo na sessão de utensílios de cozinha, o Lin espera o zumbi se aproximar, e quando ele começa a vir em sua direção, uma lâmina de faca voa em seu crânio. Mas não só isso, o Lin começa a atacar todos os tipos de utensílios nele, panelas, talheres, potes e muito mais. Mas isso faz o zumbi ficar furioso, e começa a gritar alto, tão alto que acaba chamando mais zumbis. E aí, vocês gostaram desse manhwa? Se vocês gostaram e querem a parte 2, vão ter que dar bastante like e comenta o que você achou. Até o próximo resumo, a gente se vê depois.